Carmen foi um rio que passou na minha vida. Ela deu todo um outro sentido à minha existência. Foi assim, eu fui ao teatro da PUC e vi aquela menina lindíssima falando sobre os Panará, que eram então chamados de Crenha Caroli, que eram de contato recente, e dizendo que daqui a pouco falar dos índios era falar de arqueologia, porque a ditadura brasileira estava destruindo a floresta, ela estava protestando contra a BR-80, que cortava o Parque do Xingu. E foi uma paixão total, sem conhecê-la. Eu vi que lá estava alguém que defendia uma causa, que falava contra a injustiça social, contra o que estava acontecendo no nosso país, e com uma paixão enorme. Era uma apaixonada. Eu passei a chamá-la sempre de Dolores Ibarruri. E nessa época eu estava em busca de uma profissão. Eu estava muito cansada de ser economista, muito infeliz com isso, e eu queria estudar o Brasil. Não sabia bem se ia ser índio, se ia ser candomblé, enfim, que raízes. E eu procurava na universidade, nada de encontrar, tudo me parecia bastante maçante. Fora, quer dizer, claro que havia grandes figuras que eu admirava, mas eu não queria, por exemplo, estudar letras. Eu achava aquilo muito meu mundo já era o que eu tinha. E os antropólogos não chegaram a me encantar. Então foi um clique. Eu vi a Carmen e resolvi ir atrás dela. É engraçado porque eu não sabia nessa época que nós éramos ambas fundadoras do SEBRAP. Eu a conheci, era em 1970, 71, porque eu fui à casa dela pela primeira vez com a Ecleia Bose, que também não a conhecia, eu acho. E eu estava grávida do meu filho, então isso aí, que ele nasceu em 71, vejam há quanto tempo nós somos amigas, porque esse meu filho hoje é um médico com anos e anos de profissão, é um músico e hoje trabalha com os índios. Então já na minha barriga ele foi influenciado pela Carmen. E a Carmen, na primeira noite, acendeu uma lareira na sala dela, encantadora, parecia que a gente estava no mato, botou uma gravação dos Camaiurá contando o mito da cobra, da mulher que engravida de uma cobra. É um mito que existe em uma porção de lugares e que, nesse caso, dá origem ao homem, à humanidade não índia. Mas era uma beleza, era como se a gente estivesse ouvindo os silvados da mata e vendo a Carmen adentrar a floresta e as malocas. Então eu sabia que eu queria ir atrás dela. E aí eu resolvi ser aluna da Carmen. Ser aluna, passei todas aquelas provas que exigiram muito estudo da minha parte, né? Todo exame de ciência política, ciências sociais, acho que foi isso que eu fiz como exame. Não sei se tinha, acho que não tinha de antropologia. Então, aí passei a maravilha que era ser aluna da Carmen, né? Porque ela é alguém que estuda em profundidade tudo, né? Nós líamos uma quantidade imensa de livros. Foi assim, era o que eu queria mesmo estudar, era a continuação do que eu fazia muito sozinha. Nas aulas da Carmen, ela dava toda a antropologia clássica, todos os atuais, na época, o Darcy Ribeiro, que a gente estava lendo, que estava criando coisas novas, e, bom, Malinowski, de cabo a rabo, enfim, toda essa bibliografia que está nos cursos de antropologia. Líamos e relíamos Marx, todo o Brasil camponês, agrário, né? Mas não era nada imposto, não tinha
essa censura do mundo acadêmico, que eu temia muito. Talvez fosse uma coisa minha, mas eu acho que inibe muito os estudantes. Ela era permanentemente uma atriz passional, e também ela fazia um teatro de assustar os alunos, né? De meter medo, era aquela braveza, mau humor, a gente morria de aflição de fazer uma coisa errada, mas mas aí saíamos das aulas, íamos para o Cristal, para um bar lá perto, e era também uma parte de aprendizado maravilhosa. Então foi uma fase de estudo e de folia e de envolvimento total que eu acho que nunca cessou. Até agora, quem chega perto da Carmen, acho que se sente assim. É impossível ficar triste perto dela. É um sol que aparece na vida da gente, cada noitada, mesmo quando a gente está triste, mesmo quando ela está triste. E eu entrei, acho que foi para mim também um aprendizado do que eu conseguiria fazer, não na medida dela, mas como eu conseguiria entrar num mundo mágico, num mundo poético dos índios, isso antes de ir, né, as minhas imagens todas, que depois foram confirmadas, não apenas nesse sentido, em muitos outros, mas também como eu poderia tentar entrar na política pública, né? Reivindicar, protestar. Era uma época de protestar contra políticas equivocadas e também contra a ditadura, de luta pela democracia. E ver a Carmen como protagonista dessa luta. Uma das primeiras coisas que nos aproximaram foi uma reunião da SBPC em Brasília. Eu não sei se tinha questão de hotel, eu acabei ficando no mesmo quarto que ela e o Abel, que então era o marido dela. Então foi assim uma amizade profunda em muito pouco tempo. Eu acho que nós temos afinidades muito grandes nessa rebeldia contra o mundo, que era ainda maior nessa época, né? E certas coisas até de história de infância, esse desejo de correr mundo. Ela cresceu longe da família, aos 9 anos ela mudou para São Paulo, eu não, eu fiquei com a minha família, mas eu tinha também essa mania de sair de casa e me aventurar pelo desconhecido. E nós tínhamos essa vontade de trocar leituras, né? Nós éramos desde sempre grandes leitores. Ela lia coisas diferentes das que eu lia, mas eu passei a querer enveredar por todos os cantos onde ela ia. E nessa SBPC, bom, era aquela mobilização política que dá muita saudade, né? Porque tudo era proibido. E, de certa forma, a gente punha uma energia que hoje é mais difícil quando tudo pode ser falado. E conheci as grandes figuras, conheci o Darcy Ribeiro através dela, também ficamos amigos, e não parava mais de ler. E aí, enfim, meu grande desejo era ir para aquela maloca e para aquele pátio onde eu tinha visto as estrelas e a lua pela gravação, né? Sem imagens, nem vi muita fotografia. Claro que a gente via tudo que saía de cinema, mas tinha muito menos coisas sobre os índios do que agora. Eu conhecia já o Orlando Vilas Boas, antes de conhecer a Carmen. O Orlando e a Marina tinham ido à casa dos meus pais, e tinha sido uma noitada também extraordinária, aquela maravilha que era aquele contador de histórias. E agora eu vi a Carmen falando dele e falando dos Camaiurá. Mas nessa época, que era a ditadura, ela estava proibida de ir para o Xingu. Ela ficou muitos anos sem ir. Ela foi de 65 a 70, mas eu a conheci em 71, então não era possível voltar para os Camaiurá nesse tempo. E em 76 surgiu um projeto. A Carmen fundou uma ONG, que era o CESIND, Centro
de estudos indigenistas, com o Abel e com outras pessoas, então, de fazer um projeto com os índios de São Paulo. Eu nunca tinha visto um índio de perto, e nós éramos um grupo de uns 7 pesquisadores, entre os quais o Roberto Gambini, a Lúcia Helena Rangel, que é professora da PUC, a Silvinha Simões, também professora, o Zé Mauro Galhardi. Era um grupo que logo se entrosou, que foi uma beleza. Eu fui sozinha com a Carmen na primeira viagem. E isso já foi um encantamento. Nós pegamos o trenzinho lá para Bauru, e o primeiro posto onde nós fomos era o Vanuíri, perto de Tupã. Nós fomos até Tupã, um trenzinho, dormindo e fazendo uma farra na cabine. E lá chegando, só nós duas, ficamos na casa do chefe do posto. A Carmen me pôs para dormir na mesma cama que ela, porque não tinha muita instalação. E então já era assim uma coisa muito engraçada como pesquisa acadêmica, né? Nós éramos as duas casadas, depois descasamos, tivemos muitas outras histórias. Uma vez um jornalista até veio nos perguntar, comentou com o meu compadre Adão Pinheiro, falou: nossa, aquele casal de mulheres, porque eu tinha mandado nessa época, isso foi bem depois, fazer um par de calças compridas para mim e para Carmen, para não entrar mosquito nenhum, as mordidas, isso aí já em outras aventuras indígenas lá em Rondônia e Mato Grosso. Então nós parecíamos um casal, né? Imagine então o que pensariam os estudantes nesse começo de pesquisa com ela. Bom, mas a primeira entrada que eu tive para o mundo indígena foi um banho num riacho bastante sujo, lá no Vanuíri, onde os índios viviam uma situação muito miserável. E a nossa pesquisa mostrou que eles praticamente só comiam arroz, que eram boias frias, levados por gatos para trabalhar nas fazendas vizinhas e recebendo menos que os boias frias. Então era uma situação, tudo que a gente pode imaginar de pior no Brasil. Mas foi uma alegria aquele banho de rio, como muitos outros que eu tive com a Carmen e sem a Carmen em outros rios do Brasil. E a Carmen ela me dava os primeiros conselhos para o que fazer com os índios, né? Como falar, de que assuntos falar, e que era uma incógnita total. Mas imediatamente tudo fluiu. O nosso projeto, que contou também com uma linguista que trabalhava sempre com a Carmen, a Lucy Sec, que pegava as línguas muito bem. Ela falava lá nesse lugar, nos Caingangue, principalmente, tinha Krenak, nos outros lugares de São Paulo tinha índios Terena também. Nosso projeto era reerguer essas comunidades. Era um projeto que combinava muito com o meu interesse como professora de economia na época. Eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas, aqui em São Paulo. E um dos assuntos que me fascinavam era a autogestão. Então, essa ideia de pegar comunidades que estavam praticamente reduzidas a zero, não tinha mais uma árvore lá, não tinha comida, não tinha escola, a FUNAI era um desastre. A ideia de fazer com que o mundo deles ressurgisse era tudo que eu queria na vida. Era essa ideia de para que serve o dinheiro, né? Os índios vão precisar de dinheiro, não vão precisar de dinheiro, estamos aqui encostados no capitalismo mais terrível, né, da época da ditadura. Enfim, o capitalismo foi avançando cada vez mais, como nós estamos vendo hoje, mas o que é possível como resistência? E ela montou esse projeto, nos convidou para a gente tentar ver o que os índios fariam como atividade econômica. Fazíamos reuniões, de um lado com as mulheres, de outro lado
com os homens, às vezes todos juntos. Havia uma educadora também que trabalhou muito com o Paulo Freire, que é uma pessoa muito interessante, a Clarice Mota. Então nós tínhamos a ideia de fazer tudo, né? Eles deixarem de ser boias frias e começarem a plantar. O grande fetiche desses índios nessa época era o trator. Nós vimos que isso continuou em muitas outras áreas indígenas, todos queriam trator, todas as comunidades, e como eles poderiam reviver o seu próprio mundo. O mundo indígena mesmo, eu acho que nessa época, nessa ocasião, eu não consegui apanhar nem um pouco. Era difícil ter contato com com o que eles tinham sido e o que eles, acho que voltaram muito a ser e podem ser. Porque era tamanho entusiasmo por essa ação de politizar e de fazer, e nós fazíamos uma tal algazarra entre nós, era tão gostoso o diálogo sobre todas as ideias no mundo, o que é possível como socialismo, como autogestão, né, como vida utópica, que acho que isso aí me tomou inteiramente. Eu tinha sonhos extraordinários que o Cândido Procópio Ferreira de Camargo interpretava. Ele costumava também interpretar muito os sonhos da Carmen. Ele não foi nessas terras, mas ele nos levava, isso também foi o começo desse trabalho com a Carmen, às comunidades de base. Era a mudança na posição da igreja, foi algo de fascinante. Bom, esse trabalho, a Carmen nos juntou a todos para escrevermos. Aí nós passávamos assim temporadas escrevendo, comendo. Eu não gostava de uísque, mas com a Carmen era impossível não tomar. Hoje ela inventa um monte de mentira a meu respeito. Diz que eu levava garrafas do melhor uísque, que a garrafa ia esvaziando, mas é pura fantasia dela. Eu fazia o sacrifício de noite escondido, imagina, beber em área indígena, nunca mais eu fiz isso, né? Eu obedeci todas essas regras, o medo que os índios bebam, etc. Mas lá a gente bebia na casa do chefe do posto e era aquela farra, assim, porque 3 horas da manhã, essa minha professora que me fazia ler a teoria crítica da mais-valia, eu tinha que dar conta de tudo aquilo, todos aqueles antropólogos, o Litt, aquelas coisas complicadíssimas, né? A Ásia e não sei o quê. Ela me acordava às 3 da manhã, dizia, olha, o galo está cantando e ninguém está trabalhando. E lá, eu quero um ovo frito. Aí tinha que levantar, tinha que ir para a cozinha. E era aquele misto de fascínio e reverência que eu continuo tendo por ela, porque esse medo de causar um mau humor é uma coisa que continua, assim, me perseguiu por anos. Agora eu acho que até eu sei levar melhor, fico menos assustada, mas nessa época era um medo de causar um mau humor, mas eu ficava muito à vontade também com ela, todos nós, né? Esse nosso estudo lá no Vanduíri, no Icatu e no Araribá, que são as 3 terras onde nós estivemos, ele nunca foi publicado. Mas tem os nossos relatórios, eu acho que é uma coisa que a gente deve mostrar, porque são sonhos a serem perseguidos, né? As entrevistas mesmo, assim, eu sinto que eu fazia um trabalho bastante absurdo, porque a minha falta de prática, primeiro, do que é essa, enfim, o registro da oralidade, né? Coisa que agora nós todos trabalhamos e tanta gente faz tão bem, mas eu não sabia fazer isso. A gente tinha um roteiro, então a gente chegava para aqueles índios todos sem dentadura e perguntava, porque estava lá, o senhor escova os dentes e não sei o quê, e o que come, o que não come, mas ao mesmo tempo a gente ficou sabendo de histórias extraordinárias e vimos a situação de penúria, o alcoolismo de muita gente, os líderes que se insurgiam contra essa situação. A gente passava o dia inteiro na casa dos índios. Então foi um aprendizado que foi interrompido. Era ditadura, nós fomos expulsos dessas terras e o CESIND, esse instituto criado pela Carmen e pelo Abel, tinha recursos de uma fundação estrangeira, da Inter-American Foundation, que eram os recursos com os quais a gente contava para comprar o trator,
para fazer escola, enfim, para que eles deixassem de trabalhar como escravos nas fazendas vizinhas, né? E nós vimos também toda essa situação social dos gatos e enfim, da exploração de mão de obra, que não era só com os índios. E sobraram esses recursos. E eu estava aí fazendo os cursos com a Carmen, né? Então, claro que eu não poderia ter outra orientadora de tese a não ser ela. Aliás, na PUC eu fiz poucos cursos, a maioria com ela. A PUC era maravilhosa nessa época, né? Porque tinha o Otávio Ianni, o Maurício Trachtenberger, o Paulo Singer, enfim, o Maurício era meu colega também na Getúlio Vargas. Então a gente tinha assim muito curso que era de escada, né? Que era no corredor, mas eu ia também aos cursos deles. Mas a ideia de fazer tese, então, claro que seria com a Carmen, e a grande aventura da nossa vida conjunta como antropólogas apareceu então, foi a oportunidade de fazer pesquisa no Parque Indígena do Aripuanã, que era Mato Grosso e Rondônia. A Carmen era conhecida pelas ideias subversivas, né, pelas quais ela foi presa durante a ditadura. O Abel, marido dela, então, foi preso também, sofreu tortura. Enfim, a Carmen até hoje conta muito o período de prisão, conta algumas histórias engraçadas em meio às trágicas. E ela, então, havia um indigenista, o Antônio Cotrim, que admirava muito o que ela escrevia, porque ele via assim, eram poucos antropólogos mobilizados, né, capazes de defender os direitos dos índios dentro de uma estrutura fundiária extremamente concentrada, num país com renda concentrada, enfim, um antropólogo fosse capaz de dar conta da crítica ao Brasil e a crítica à situação dos índios. E ele apresentou a Carmen ao Apoena Meireles, que era também sobrinho da Rosa Meireles, que ficou presa como comunista. Ele também queria um antropólogo especial para os índios, que eram a menina dos olhos da vida dele. Então fomos, a Carmen, o Abel e eu, fazer uma primeira viagem. E eu fiquei honradíssima, porque eu era uma mera aluna, eu tinha um mestrado em economia, mas eu não era ninguém, né? E ser incluída aí no núcleo fundamental da pesquisa. Fomos fazer uma viagem de reconhecimento, e aí viajamos junto com 3 indigenistas muito queridos, e dos quais a gente devia sempre falar mais e mais, que eram o Apoena Meireles, que foi quem fez o contato com grande parte dos índios de Rondônia, filho do Chico Meireles, que foi quem fez mesmo o primeiro contato com a maioria dos índios, o Aimoré Cunha da Silva, que foi quem nos recebeu no Parque do Aripuanã, e o José do Carmo Santana, que era um indigenista também, bravio, que nós tínhamos muito medo, assim, como ia receber as antropólogas, porque sempre havia esse embate entre indigenistas e antropólogos, né? Um embate que foi desaparecendo. A gente teve uma tal colaboração depois com os indigenistas e uma tal admiração. Hoje, assim, enfim, eu acho que é um dos trabalhos que, se eu tivesse energia, eu faria, que é o trabalho sobre o indigenismo brasileiro. Eu acho que tem figuras espetaculares cuja história não é conhecida. Porfírio Carvalho, por exemplo, né? Mas tem tantos outros, e tem antropólogos que fazem as vezes de indigenistas, como a Maria Auxiliadora Leão, que é uma defensora ferrenha dos índios, que está hoje no Departamento de Terras da FUNAI. Então, mas naquela época a gente tinha esse cuidado, assim, também, quase... Imagine, eu já estava me cuidando, que eu tinha que demonstrar que eu valia alguma coisa para Carmen, mas os indigenistas. Mas, enfim, fomos muito bem recebidos, e nessa viagem que nós pegamos um aviãozinho, que eu acho que nem sei se era bimotor
ou monomotor, acho que era monomotor, nós vimos os índios, os povos com quem nós poderíamos trabalhar. Nós descemos nos Gavião e Colém, também foi assim uma chegada memorável, cheio de malocas tradicionais, algumas casas já modificadas, mas ainda todas de palha. E os Zoró, que tinham ido morar lá ao lado deles. O contato estava começando, porque nós fomos a primeira vez em 78, o contato dos Zoró em 78. Eles falam Tupimondé como os Cintalarga, os Gavião e o Suruí, a língua deles é muito próxima da dos Gavião e Colém. Então nós vimos os primeiros dias dos Zoró saindo do mato. Eles tinham ido lá em busca de proteção, era a região em que todos os índios estavam sendo perseguidos e mortos por serem galistas. E depois me tornei grande amiga dos Gavião e Colém, cheguei a fazer um pouco de pesquisa com eles, fizemos um livro juntos, mas essa primeira viagem, e era uma passagem rápida.